Isso, Natasha. Tá mandando, manda abraço. Vamos lá? Boa noite. Localizar aí? Bom dia, boa noite? Boa noite. Boa noite, então vamos lá. Gente, ó, cinética química, tá? Então, lembra lá da física, cinética, cinemática, estudo do quê? Da velocidade, nesse caso aqui, da velocidade das reações químicas, tá? Então, como que nós calculamos a velocidade de uma reação química? Ou como que nós calculamos a velocidade? Lembra como nós calculamos a velocidade de um móvel? Lembra? O espaço que ele percorre por um intervalo de tempo. Então aqui, na cinética química ou dentro de uma reação química, nós vamos calcular a velocidade, né? Então, aqui nós vamos ter uma variação, tá? Variação da quantidade, tá? Pela variação do tempo dessa reação química aqui, tá? Então, tem a variação da quantidade pela variação do tempo, ok? A variação da quantidade, o que aqui? A quantidade, tá? Do material, essa quantidade pode ser expressa em gramas, pode ser expressa em número de mol, né? Então, a quantidade de matéria que nós estamos trabalhando, que durante uma reação química ela vai consumir, né? Ela vai ser consumida ou ela vai ser formada, ok? Por uma certa quantidade de tempo, tá? Esse tempo pode ser uma reação rápida, que dura segundos, uma reação mais ou menos, né? Que demora questão de minutos, ou uma reação que demora bastante tempo, né? Pode demorar horas, pode demorar dias, tá? Então, essa quantidade, primeiro, então, a quantidade aqui, ela pode ser trabalhada com mol, pode ser trabalhada com massa, tá? Principalmente com essas duas unidades aqui, tá? E o T é o tempo, né? Então, como eu já disse, esse tempo pode ser em segundos, pode ser em minutos, pode ser em horas aqui, ok? Então, isso vai determinar, quem vai determinar aqui a velocidade vai ser quem? O tempo, né, da reação aqui. Quanto tempo ele vai gastar? Se o tempo é rápido, a velocidade é o quê? É alta. Né? Então, quanto maior for, tá, a velocidade, aqui significa que ela está consumindo mais num certo intervalo de tempo aqui, tá? Então, veja bem, porém, quando nós estamos calculando a velocidade, essa variação, né, variação da quantidade, sempre assim, a quantidade final menos a quantidade inicial, tá? E o tempo, né? Então, a variação do tempo também será tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, veja bem, se eu tenho lá uma determinada quantidade durante uma reação, né? Então, pega aqui, A transformando em B, tá? Então, veja bem, o A aqui, ele está sendo consumido, tá? Enquanto que o B está sendo o quê? Formado, tá? Então aqui o A, ele vai sendo consumido e o B ele vai sendo formado aqui. Então se ele vai consumindo, né, a quantidade final dele vai ser menor do que a quantidade inicial, tá? Então esta variação aqui, então quantidade final menos quantidade inicial. Então se eu pegar num certo intervalo de tempo, o A vai sendo consumido, a quantidade final dele é menor do que o início. Então, essa variação aqui vai dar uma variação que com sinal negativo. Para não trabalharmos com velocidade com sinal negativo, nós trabalhamos aqui com o módulo da quantidade de material aqui. Aí pode ser consumido ou ele pode ser formado. Então, aqui, quando nós determinarmos a velocidade de A, vai ser velocidade de consumo do reagente A. E aqui eu tenho a formação,
tá? A formação do produto, nesse caso aqui, o produto é o B. Então, o B, a quantidade dele vai aumentando conforme passa o tempo, enquanto que A vai sendo consumido com o passar do tempo, tá? Então, essa velocidade que nós trabalhamos aqui dentro da velocidade das reações, tá? Então, só por uma introdução, nós precisamos aqui, uma velocidade, nós temos várias reações, que ela pode ser bastante rápida, se ela demorar pouco tempo, ela pode ser razoável, mais ou menos, ela demorar questão de minutos, ou ele pode demorar mais questão de horas, de dias, ele pode demorar mais, ok? Então, para pegarmos lá, explosão de uma dinamite, é uma questão de segundo, então uma velocidade rápida, né? Queima da vela, depende da vela, né? Demora vários dias queimando, né? Sim, tá? Então, pode demorar minutos ou ele pode demorar o quê? Horas. Então, isso que nós vamos trabalhar dentro da cinética química, da velocidade das reações químicas, ok? Só que, para isso aqui, ó, quando nós estamos trabalhando com velocidade, ou seja, especificamente para dentro de uma reação, né? O que nós precisamos saber, né? O que precisa, né, para dar início a uma reação química, tá? Então nós vamos lá ter uma reação química. O que precisa para dar início a uma reação química, né? Nós precisamos de ter quem, né? Então eu tenho lá dois reagentes, né? O que ele precisa para dar início àquela reação química, tá? Eu preciso ter entre eles contato entre os reagentes, tá? Então eu preciso ter o contato entre eles, tá? Então primeiro ter contato entre os reagentes, tá? Então tem o contato, tá? Então o contato entre eles, tá? É necessário para que aconteça uma reação química, tá? Então até lá, na queima do gás de cozinha, eu tenho um gás no botijão, aí eu vou ligar ele entra em contato com o oxigênio, tá? Esse contato é necessário, uma condição necessária para dar início a uma reação química, tá? Outra característica dele é que precisa ter, entre os reagentes, ele precisa ter afinidade, tá? Então tem que ter afinidade entre os reagentes, tá? Então tem que ter uma afinidade, né? Essa afinidade nós chamamos de afinidade química, que tem que ter, precisa ter entre os reagentes aqui, tá? Então tem que ter contato entre os reagentes e tem que ter afinidade química entre eles ali, tá? Então se nós pegarmos lá, água e óleo tem afinidade? Não tem afinidade, tá? Então um é polar, outro é apolar, né? Então tem que ter afinidade entre eles aqui, tá? Então esses dois fatores aqui é imprescindível, né, ter para dar início a uma reação química entre eles, ok? E o que precisa para algumas reações, tá? Além do contato entre eles, os reagentes, e afinidade entre os reagentes, precisa de energia de ativação, tá? O que é essa energia de ativação? Energia necessária para dar início a uma reação química, tá? Então eu preciso, tá? Algumas reações precisam disso daqui, da energia de ativação para dar início a uma reação química, tá? Nem todas precisam, tá? Mas isso daqui, tá? Algumas reações ela é imprescindível, ela precisa ter para dar início a uma reação química, tá ok? Então voltando lá no gás de cozinha, tá? Ó, ligamos lá, entrou contato gás e oxigênio, tá? Teve contato entre eles, tem afinidade química entre eles, e aí ele precisa do quê? Para queimar o gás?
O que eu preciso para dar início da queima do gás de cozinha? Ou do isqueiro, que seja. O que nós precisamos? Fornecer uma energia de ativação para dar início, tá, à reação química, né? Então, o que você vai oferecer, fornecer para o gás e para o oxigênio? Eles têm contato, eles têm afinidade química. Precisa da energia de ativação. Aí você vai fornecer uma faísca elétrica, você pode oferecer uma chama de um palito de fósforo. Aquilo lá é o quê? A energia de ativação para dar início à queima do gás de cozinha, tá? Então, isso daqui, a energia de ativação, é a energia mínima que você vai oferecer para dar início à reação química, tá? Então, aí eu vou acender um palito de fósforo. Como é que você acende um palito de fósforo? Você vai fazer um atrito. Aquele atrito vai ser o quê? A energia de ativação para dar início ao palito de fósforo, tá? E aí, aquilo lá, né, permitiu fazer o quê? Acender a chama, o palito de fósforo. Aquilo lá é a energia de ativação, tá? Que deu pontapé inicial para que aconteça a reação química entre eles aí, tá? Ok? Então, isso daqui é necessário ter, tá? Para dar início a uma reação química aqui, ok? Aí veja bem, então aí começou a reação, tá? Essa energia de ativação, né, foi oferecida, tá? Para que aconteça a reação química. Porém, essa reação química ela pode ser mais rápida, tá? Ou mais devagar, tá? Então existem vários fatores que podem alterar essa velocidade, né? Então, dentro da cinética química, nós estamos trabalhando com a velocidade das reações. Então, tem vários fatores que podem aumentar mais a velocidade ou reduzir essa velocidade aqui, tá? Então, veja bem, teve contato entre os reagentes, tem afinidade química e energia de ativação. E aí, existe uma teoria chamada teoria cinética, né? De que como isso vai acontecer aqui, né? Essa teoria cinética, né, significa o quê? Ó, fala teoria cinética, movimento de quem? Das partículas dos reagentes aqui, né? Então, essas partículas aqui, elas vão ter movimento, né? E esse movimento vai ter entre eles, vai ter o que nós chamamos de choque entre as